Então, vamos dar início a mais uma reunião de Câmara. Esta é extraordinária. Boa tarde às senhoras vereadoras e aos senhores vereadores e obrigado por estarem aqui presentes. Obrigado também aos nossos técnicos por estarem presentes e ao senhor arquiteto e engenheiro. Queria apenas dizer que o senhor presidente hoje não está presente, uma vez que se encontra doente, e então eu estou aqui em sua substituição. Sendo esta uma reunião extraordinária, não temos o período antes da ordem do dia, por isso eu vou passar já aqui ao primeiro ponto da ordem do dia, que tem a ver com a proposta de aprovação da ata em minuta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade. O segundo ponto da ordem do dia tem a ver com a proposta do pedido de autorização para a apresentação de candidatura da Operação Requalificação da Escola Básica de Alcáçovas, no âmbito do aviso número ALT 2017-2022 de 05. Em relação aqui a este ponto, eu gostava que aqui a nossa técnica Wanda nos prestasse aqui alguns esclarecimentos. Wanda, por favor. Boa tarde a todos. Pronto, isto é uma candidatura que nós estamos a preparar, que tem a ver com a requalificação da Escola Básica das Alcáçovas. Foram detectados, já tinha sido detectado anteriormente, portanto, há alguns pontos, alguns melhoramentos que é necessário fazer nesta infraestrutura de ensino e, tendo o aviso aberto, portanto, vamos candidatar esta requalificação da escola. Vamos candidatar isto ao Alentejo 2020. É já um aviso de transição deste quadro comunitário para o próximo quadro comunitário. Estamos a falar de um investimento total elegível de 1.745.000 euros, acrescidos de IVA, e o prazo de execução que nós estamos a colocar para fazer esta requalificação são de 22 meses. A candidatura vai ser submetida até 28 de abril. Tenho a expectativa de conseguir submeter antes dessa data. E penso que é tudo. Não sei se tem alguma questão que queiram colocar. Ora, muito boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente, à Sra. Presidente, neste caso em substituição do Sr. Presidente, desejando-lhe as melhoras, colegas vereadores, técnicos da Câmara, convidados, neste momento considero-os como convidados, e para todas as pessoas que nos estão em casa a assistir a esta reunião extraordinária. Foi com enorme satisfação que a variação do PS veio chegar aqui esta candidatura para a requalificação da Escola Básica de Alcáçovas. É certo que desde há 25 anos, porque aquela escola está construída, vai fazer precisamente 25 anos, que não voltou a ser intervencionada e, obviamente, uma obra com 25 anos requer alguma intervenção. Em dias de chuva é difícil, como nós sabemos, manter as crianças dentro de um edifício, o que leva a constantes brigas, discussões e mais algumas coisas normais nestas idades em que eles querem brincar, querem estar no ar livre e querem fazer as brincadeiras próprias da idade. Os equipamentos para o espaço de recreio também já tiveram uma vida útil que neste momento está ultrapassada, e as nossas crianças ficam resumidas às salvos barreiras que servem para as suas limitadas brincadeiras no pobre espaço que de recreio possuem. Não pobre em dimensão, mas sim em diversidade. Neste momento, no que diz respeito ao interior da escola, eu já há alguns anos que lá não entro, pois a minha filha já está no segundo ano da universidade, mas o pré-escolar, por exemplo, as salas já não chegam e, como nós sabemos, a sala 3 neste momento funciona fora do edifício, no modular. A intervenção, como disse muito bem a Wanda, será financiada pelo programa Alentejo 2020, já através do mecanismo extraordinário de antecipação para o Portugal 2030, e criando assim a possibilidade, nestes casos, com a educação, a saúde, de autorizar as entidades gestoras do Portugal 2020 a publicar estes avisos de abertura, de forma a que as políticas permitam uma melhoria na coesão territorial e a competitividade. E, portanto, assim há a possibilidade da nossa escola, a Escola Básica de Alcáçovas, com este financiamento, portanto, poder ser candidatada
se não estou a erro a 100%, e também me deram esta notícia, não sei se será verdadeira ou não, penso que sim, que ainda não terá saído, mas que a recuperação do IVA poderá vir a ser possível através de uma norma habilitante que estará para ser aprovada. Se assim for, Deus queira que sim, porque será mais esse valor. Pronto, ainda não temos, mas provavelmente poderá vir a ser essa norma habilitante. Portanto, o que temos é a felicitar e que esta candidatura seja muito bem sucedida, portanto, porque será mais um equipamento que ficará no nosso concelho melhor e ficará melhor para as nossas crianças e para aquelas que hão de vir. Portanto, é de louvar e de irmos para a frente. Portanto, é só aquilo que eu tenho a dizer e que possamos aproveitar todos aqueles que ainda vierem na transição dos quadros. Muito obrigado. Então, saudar também a Senhora Presidente, a variação, os técnicos, os convidados e aqueles que vão depois assistir à gravação. Agradecer também aqui a apresentação da técnica doutora Wanda. Em relação a este tema, nós queremos saudar de uma forma muito viva esta iniciativa do município e gostaríamos apenas de deixar a ressalva que quando saiu uma listagem das escolas prioritárias à intervenção, a Escola das Alcaças foi identificada como urgente. Nessa altura, e porque, como se compreenderá, não havia financiamento para essas obras não muito urgentes, o Sr. Presidente da Câmara colocou de lado uma intervenção neste equipamento, que todos nós sabemos que é necessário e que é urgente. Portanto, em boa hora abriu o aviso, em boa hora a Câmara está a organizar e fazemos votos que seja bem executado e bem cumprido e desejamos os votos do bom trabalho. Obrigada. Ninguém tem mais perguntas a fazer? Wanda, obrigada. Obrigada. É lógico que a Escola de Alcaças está a precisar urgentemente de uma intervenção. Janelas, tudo mais é que precisa, mas também o Ministério da Educação até hoje não fez mais nada. Fez a escola e parou. E aqui precisa de manutenção. Então vou pôr então à votação esta proposta. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Em relação ao terceiro ponto, proposta de aprovação do projeto de execução referente à candidatura da operação de qualificação da Escola Básica de Alcaças, no âmbito do aviso número 20 de 17 de 2022. Em relação a este ponto, e porque o Dr. Eduardo tem estado a acompanhar este processo, eu peço, se faz favor, Eduardo, para vir fazer aqui um enquadramento desta proposta. Muito boa tarde a todos. O enquadramento é muito simples. Depois os arquitetos e os engenheiros farão a apresentação da proposta, em particular do projeto de arquitetura, porque o projeto técnico das especialidades não vos foi também distribuído, mas enfim, por razões aqui de comunicação entre nós e o Sr. Engenheiro, só hoje é que chegaram, mas estamos a falar de algo tão específico que não carece propriamente de grande deliberação. Nós, quando tivemos esta possibilidade, e portanto quando já há algum tempo incluímos a Escola das Alcaças numa intervenção urgente, tínhamos a expectativa e a perspectiva de poder vir a candidatar, como a Wanda explicou. Surgiu esta janela entre janeiro e abril de candidatura. Aliás, são duas janelas, uma janelinha que se fechou no final de janeiro e uma janela um bocadinho maior que se vai fechar a 28 de abril. Esta candidatura não tem a mesma garantia de aprovação daquelas candidaturas em processo aberto, porque há um limite de financiamento que quem chegar primeiro se envia, por assim dizer, e há escolas que estão numa hierarquia de prioridades acima da Escola das Alcaças. Aquilo que nós sabemos hoje é que não há muitas escolas com grau de prioridade acima da Escola das Alcaças que tenham feito o trabalho necessário, ou seja, projeto, preparação da candidatura para poder candidatar. E nós tínhamos aqui duas alternativas. Uma alternativa era dizer, ok,
há pouco dinheiro e nós não vamos candidatar. Em agosto há de abrir com certeza outra oportunidade e aí haverá dinheiro e vamos candidatar, e é com tempo. Ou dizer não, nós vamos virar-nos do avesso, e aproveito aqui para agradecer à Wanda o trabalho feito, agradecer à equipa de arquitetura e de engenharia o trabalho feito, porque de facto foi num tempo absolutamente recorde e com o esforço de todas estas pessoas que foi possível chegarmos aqui hoje para propor a aprovação do projeto e para a Wanda se atrever a dizer que vai submeter até antes do dia 28. E, portanto, agradecer esse esforço. Sem pessoas não se fazem coisas, embora haja umas ideias diferentes, mas de facto sem pessoas não se fazem coisas. Apostamos nesta janela. Se não for possível aprovar esta candidatura, se não tivermos a sorte, ponham aspas, por favor, de ver a candidatura aprovada, temos o trabalho feito para candidatar na próxima oportunidade. A nós dizem-nos que até agosto irão sair, enfim, novas possibilidades de candidatura. Eu acho que até agosto é um bocadinho de atrevimento. Acho que vá lá, até ao princípio do último trimestre do ano irão surgir novas oportunidades de candidatura. Não quisemos deixar fugir estas, embora nos contactos que tivemos com a DGEST até nos foi aconselhado a deixar cair esta oportunidade e apostarmos tudo na oportunidade que viria a seguir. Não foi esse o entendimento da Câmara Municipal da Câmara de Lisboa, fez o entendimento do Sr. Presidente da Câmara e, portanto, por isso estamos aqui hoje para aproveitar esta oportunidade. Se a oportunidade, usando uma linguagem futebolística, se a bola bater na trave, haverá uma segunda parte do jogo e aí é golo de certeza. E, portanto, tem a ver com este enquadramento. Outra questão que gostaria aqui de colocar será a do nível de intervenção. O nível de intervenção é o nível de profundidade possível para o tempo que tivemos para fazer estes projetos, para aquilo que as equipas tiveram para fazer os projetos. Aproveitando tudo aquilo que temos em mãos e todas aquelas ideias que, enfim, vão circulando, no fundo toda a gente conhece as condições da escola. Para também reorganizar a forma como a população escolar, refiro-me em particular aos alunos, estão distribuídas na escola, separando os ciclos de ensino, enfim, tornando a escola mais circulável e também mais confortável para quem a frequenta. Quanto à questão do financiamento a 100%, bom, o financiamento a 100% fica sempre muito bem num título de jornal, mas nós sabemos que não há financiamento a 100%. Só para terem uma ideia, e depois o arquiteto, se quiser, poderá falar nisso também, a construção do projeto foi bem mais complexa, porque nós temos que fazer 3 cadernos de encargos, ou um caderno de encargos dividido em 3, se assim quiser. Ou seja, a escola é financiada a 100% aquilo que é o segundo e terceiro ciclo. Porquê? Porque os 15% são cobertos pelo Ministério da Educação, mas o primeiro ciclo e o pré-escolar, os 15% saem do orçamento do município. Com mais uma agravantezinha que tem a ver com os espaços comuns. Os espaços comuns são a dividir pelos 3 ciclos de ensino, em função da proporção do número de alunos por cada ciclo. Depois, os arquitetos não vão vos poupar a explicarem como é que dividiram um vão de janela, que é espaço comum, por estas 3 situações. Eles vão poupar essa explicação, porque não vão fazer, com certeza. Vão mais descrever aquilo que é a intervenção. E, portanto, é no fundo isto. Mais uma vez agradecer às equipas projetistas o esforço que fizeram para que possamos estar aqui. Nós até tínhamos, enfim, pensado trazer na reunião de 12, mas também era muito atrevimento, porque não foi de facto possível, mas ainda assim foi um esforço enorme da parte das equipas projetistas e da parte da equipa do nosso Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Económico, em particular da Wanda, para a concretização desta proposta. Pedir-vos ainda novamente desculpa por os projetos de especialidade não terem seguido a tempo. De facto, são projetos mais técnicos, mais complexos, mas deviam ter seguido, não saíram. Pedir-vos desculpa por essa parte. De qualquer das formas, qualquer explicação sobre projetos de especialidade, nomeadamente conforto térmico, outras coisas, os técnicos que irão falar a seguir estão em condições de vos responder. Senhora Presidente em exercício.
Só uma coisa, pronto, eu realmente quando estive a ler o aviso, falei nos 100% por isso. Portanto, o mais correto será falarmos em 85% com participação. O mais correto será falarmos não dá para uma linha, tem que ser em várias linhas. O mais correto será falarmos para 100% com participação, bem, estamos a falar do município, 100% com participação para o segundo, terceiro ciclo e 1/3 dos espaços comuns E 85% para primeiro ciclo e pré-escolar. pré-escolar. É assim, senhora? Pois, mas Pronto, É. é omisso. Exato. esta informação que eu estou aqui a prestar tem a ver com a informação que foi prestada na reunião com a GEST. Pronto, porque eu realmente li o aviso e aqui o que fica os 100%. Exatamente. Sim. Eu não quis cometer nenhuma inconfidência, Sim, mas os 100% é aquilo que vem da leitura do aviso. certo. Na reunião com a GEST, a leitura do aviso refere-se àquilo que são as comparticipações financeiras, quer do Ministério, quer dos fundos, naquilo que é já a responsabilidade do município, que é o primeiro ciclo e o básico, teremos que ser nós a suportar. Já agora dizer-vos que o valor que a Wanda aqui disse que íamos candidatar é um valor que tem por base aquilo que são as medições que os arquitetos nos fizeram, acrescido numa margem que nos permita não andarmos a brincar aos concursos públicos desertos assim muito tempo. E era isto. Não sei se há mais algum esclarecimento. Obrigada, Eduardo. Então já agora chamo aqui a nossa equipa e agradecer também aqui em nome da Câmara o vosso trabalho e o vosso empenho e também aqui ao nosso gabinete o esforço feito aqui para que isto hoje estivesse tudo aqui em cima da nossa mesa. Obrigada. Nelson Fernandinho, representação de Francisco Mendes Arquitetos, e Gustavo Dionísio, também uma colaboração preciosa neste processo, também arquitetos, e o engenheiro Carlos Algarvio, responsável pelas especialidades. Este senhor nós não Então, acho que isto não está ligado, mas também é só carregar. Mas eu acho que ouve-se bem, não é? Sim, sim, sim. Está ligado. Bom, em primeiro lugar, também tentar ir ao encontro daquilo que poderão ser as vossas expectativas do que é a apresentação do projeto. Nós vamos fazer uma breve apresentação, deixar espaço também para, se quiserem explorar ou tirar dúvidas sobre algum ponto em concreto, também haver tempo para esse esclarecimento. Portanto, vamos passar a apresentação do projeto de arquitetura da Escola Básica Integrada das Alcáçovas, que conhecem certamente a localização, eventualmente não sei se conhecem por dentro, mas o recinto escolar que atualmente tem a mais-valia, e felizmente tem essa mais-valia de estar articulado diretamente com o pavilhão ginódesportivo ali a norte, porque se assim não fosse, julgo que não haveria muito espaço de facto para, como já foi aqui falado há pouco, para as crianças poderem brincar, porque o recinto descoberto, o polidesportivo, está obsoleto e até está vedado o seu acesso. As crianças, o jardim do ATL também, que vocês podem ver ali, não sei se consegues aí apontar, exatamente, podem ver também, neste momento está desativado, e os balneários do polidesportivo funcionam atualmente como arrecadação, e até me dá a ideia que não é de um tipo de coisas que sejam usados assim semanalmente, talvez, vai-se pondo lá o que gera assim. O diretor da escola também disse que quando entrou para lá já se lembra que aquilo era uma arrecadação, portanto já há alguns anos. E o edifício principal, portanto ali a letra B, que é um edifício, apesar de tudo, apesar dos 25 anos sem intervenção, não se pode dizer, mas depois, se quiser explorar isso melhor, o engenheiro Carlos Algarvio, não se pode dizer que também esteja com graves problemas estruturais, pelo menos. Depois há todo um conjunto de questões de eficiência energética, uma série de comodidades e confortos a nível de caixilharias, aí obviamente que está no século passado. Portanto, aqui a nossa abordagem também é um bocadinho
para além do que foi mencionado anteriormente da questão do tempo, mas acima de tudo, porque depois durante o projeto viemos a constatar que isso não era a questão fundamental, é a questão da dimensão do recinto, do terreno que alberga este recinto, que é enorme, eu diria que até não é assim tão grande. Portanto, este recinto... Quando se fala no recinto, O terreno. Na totalidade. Na totalidade. Quer dizer, a totalidade é esta que está aqui demarcada, que penso que é este o limite, não é? Exato. Não é assim tão grande do ponto de vista daquilo que possam ser espaços exteriores para recreio, não é? Sim. E até, como se vê ali no seu Polidesportivo Descoberto, acaba por ocupar uma grande percentagem. Isto porquê? Porque podia ser equacionar, tentar ampliar o edifício, porque havia algumas lacunas no número de salas para aquilo que é já atualmente a população da escola, os alunos, e o tal contentor que funciona ali naquele recanto junto ao edifício B. Podia ser equacionar essa ampliação, mas em boa verdade não há assim tanto espaço para ampliar. Aproximar-se-ia perigosamente ali do C, do pavilhão do recinto desportivo descoberto, e em boa verdade também tornaria o edifício muito comprido e com corredores, portanto não há ali também uma ampliação muito óbvia. Então tentámos jogar com a reorganização de espaços interiores no edifício principal e aproveitamento ali do D, que são os antigos balneários, para uma coisa que lhes chamámos juntamente com a direção da escola, que também participou no processo, como pavilhão das expressões. Já passamos aí a explicar melhor. Isto é o estado atual do edifício. Então, há algumas questões de sombreamentos e caixilharias obsoletas, as unidades de ar-condicionado também a não funcionar devidamente, e há já alguns anos, pelos vistos, algumas questões com o encaminhamento de águas pluviais, que depois tem ali algumas patologias na fachada, derivado desse encaminhamento talvez incorreto e também de alguns anos sem manutenção. Este é o tal contentor onde está a funcionar atualmente uma sala de ATL. Portanto, existem duas mais este contentor e há necessidade de facto, albergar as 3 turmas de ATL. Esta aqui é outra vista da escola. A tal ligação com o pavilhão polidesportivo, os balneários obsoletos e o tal campo de jogos que está atualmente sem estar em funcionamento. Os balneários, que nós vamos promover algumas alterações. Portanto, aqui lá está, já se pode dizer que ali a letra D vai passar a ser a tal pavilhão das expressões, onde vamos integrar uma sala de música que não existia na escola e a sala da EBT, que relocalizámos do edifício principal e que nos permitiu ter uma ginástica de arrumação de outras salas. Portanto, nós acabámos por ganhar, sem construir mais, ganhar 3 salas no total da escola. Daquelas 2 nos antigos balneários e mais uma no edifício principal. E a requalificação integral do atual recinto de jogos exterior, sendo que, dada a proximidade com o ginásio desportivo, dado os balneários magníficos que têm e preparados também do ponto de vista das acessibilidades, achámos que era totalmente prescindível aqueles balneários ali, os anteriores balneários, passarem a ser então essa sala das expressões. Isto no edifício... portanto, ali no canto superior esquerdo, é uma reorganização dessa sala, de maneira a ter a sala da EBT do lado esquerdo e a sala de música do lado direito. Isto é uma indicação de layout, depois poderá ser rearranjada, mantendo 2 das casas de banho que lá existem atualmente, para continuarem a servir de apoio, uma vez que o edifício não está longe, mas fica fora do conjunto, e construir-se também uma pala, propõe-se construir uma pala que permita, não sei se consegues apontar, juntamente com aqueles nichos de entrada nas salas que já existem, mais a pala, criar um espaço coberto que as crianças ali no momento de aguardar para entrar na aula, se tiver a chover, possam ter essa proteção, e as rampas de acesso, portanto, preparadas para pessoas com mobilidade condicionada. No edifício principal, e aparece aqui em destaque na imagem, a terceira sala da ATL, portanto, obviamente deixa de ser o contentor, passa para aqui, onde já existia uma sala, o primeiro ciclo. Portanto, havia uma dispersão do segundo e terceiro ciclo, com o primeiro ciclo dividido pelos 2 pisos sem grande critério. Nós tentámos arrumar,
Portanto, a ATL ficam as 3 salas juntas, e aí aproveitar para dizer que a casa de banho assente foi totalmente reformulada. Essa é nova. Portanto, esta foi totalmente reformulada, pondo todos os equipamentos necessários para o rácio de alunos máximo, digamos assim, que as 3 salas poderão ter, que são 75. E fez-se uma casa de banho nova, propõe-se uma casa de banho nova junto à nova sala ATL que se cria. A tal sala da EVT que existia aqui onde o Gustavo... Sim, existia aqui onde o Gustavo está a apontar, passa então lá para os anteriores balneários, e a biblioteca é relocalizada para o piso térreo, que juntamente com a construção proposta daquele alpendre a Tardós, alpendre e pérgola, o tal espaço exterior para as crianças brincarem quando estiver a chover, só há ali uma parte que é pérgola para não condicionar a entrada de luz natural numa das salas. Pode ser um sistema que depois no verão seja mais ou menos descoberto e no inverno seja descoberto, pronto. E com isto achamos que a biblioteca, que hoje em dia não é só um local para se ir ler um livro, as bibliotecas têm-se estado a reinventar, a própria forma como os alunos interpretam hoje em dia uma biblioteca e usam é diferente. Achamos que a biblioteca pode ter um papel central na vida da escola, também quando há um evento, um lançamento de um livro, e até se estender para o alpendre no exterior. Portanto, na parte dos funcionários e dos professores e parte da direção, há ligeiras adaptações, criação, por exemplo, de uma casa de banho acessível como existia no resto de chão para toda a população em geral, uma copa condigna para os funcionários que estavam numa sala sem luz natural, era a sala dos funcionários, portanto passam a ter, não tem tanta área como a sala dos professores, mas tem um espaço condigno para as refeições. Como o gabinete de Covid era uma situação circunstancial, não é? E que já estava a ocupar a antiga enfermaria, acaba por passar a ser essa copa dos funcionários, e existe já uma sala onde atualmente é uma enfermaria, não sei exatamente, e que essa sim vai passar a ser o enfermaria, gabinete médico. No resto de chão, a nível do refeitório, não há aqui grandes alterações na arquitetura, pois não sei se a nível das especialidades talvez o engenheiro Carlos uma outra coisa que se possa ter feito ali na cantina. Na arquitetura mantivemos a cantina e bar como está. Criámos foi um novo acesso então para o tal Pala Alpendre a Tardós, para também estar próximo das escadas, no caso de evacuação de incêndios, quem desce pelas escadas haver uma saída relativamente próxima. E no resto de chão, também a nível de pavimentação do tal espaço de ATL, espaço exterior de recreio. Não, ali não. Desculpa. Sim. Que penso eu que depois já estará previsto aqui o próprio município implementar os equipamentos fora até do âmbito desta candidatura. Portanto, seria só um arranjo exterior dos pavimentos e deixar tudo preparado para isso. O que... Sim, se calhar passámos para o... exatamente. Não. Sim. Só acrescentar que não estão incluídos aqui os equipamentos porque não são elegíveis. Sim, aqui também é um pormenor importante da portaria, que atualmente não tem instalação sanitária, o que obriga ao funcionário ou a ser substituído ou a deixar um pouco a portaria fechada, digamos assim, se quiser ir à casa de banho. Portanto, ser ali uma casa de banho ampliada, portanto, sem desvirtuar o espaço que já existia, ampliar dentro da lógica de conjunto essa instalação sanitária. Portanto, também aqui, apesar do tempo disponível, consideramos que até para esse efeito foi suficiente, no seu todo não foi muito, mas conseguimos ainda assim ouvir funcionários da escola, o diretor também, e um senhor que acho que é o responsável, o senhor Bruno, responsável pela manutenção, que também nos atalhou aqui bastante questões que nós podíamos andar aqui semanas e meses, e ele direcionou sempre para um conjunto de questões, e esta, por exemplo, foi uma delas, dessa dificuldade identificada. No primeiro andar, portanto, até o resto de chão, mantivemos uma sala, esquecemos há pouco, no resto de chão, relacionada com o segundo e terceiro ciclo, porque por vezes alguma turma mais problemática, se for uma situação identificada pela escola, dá jeito a ver uma sala ali mais próxima da zona dos professores e funcionários. É a única exceção, porque depois então tudo o que é primeiro ciclo e segundo e terceiro ciclo está no primeiro andar. Desde as salas especiais, os laboratórios, isso manteve-se no sítio onde estava, o TIC
também, tecnologias de informação. Portanto, do lado esquerdo, tudo segundo e terceiro ciclo, e aí a primeira sala, a primeira que está junto às duas novas, sim. Essa sala e as outras duas, criadas pela divisão da biblioteca, portanto, a biblioteca de origem em duas, acaba por acomodar o primeiro ciclo. Outra, também se fez uma casa de banho acessível nos antigos balneários que não estavam a ser usados na sala polivalente, ao nível do primeiro andar. Propusemos bancadas retráteis para algum evento, um pequeno espetáculo que existe no dia-a-dia da escola ou em alguma data especial. Tentámos que esta sala passasse a ser utilizada com mais frequência, alguma apresentação maior, portanto, tem ali a capacidade de salvo para 50 pessoas ou 40 e tais. Que podia até ter mais, mas também há aqui limitações do ponto de vista da segurança contra incêndios, e refizemos a entrada nessa sala polivalente. Portanto, atualmente só existe uma porta e que estaria em frente a esse pilar, portanto, e nós fomos buscar a geometria daquele pilar que está ali e criamos duas portas para, de certa forma, criar um fluxo maior em caso de incêndio ou de alguma entrada ou saída mais apressada. Esta aqui é uma perspectiva da vista de quem vem da entrada, não é? Portanto, tem onde estão aqueles três adultos ali mais ao fundo da entrada principal da escola, como vocês devem conhecer bem. Propõe-se em todos os caixilhos retirar aquela quadrícula superior, não sei se recordam, para permitir que a luz entre em maior profundidade na sala, ainda que depois tenha que criar um sistema de sombreamento pelo interior, porque principalmente nesta fachada que é virada a poente, acaba por ser fundamental. Mas pode-se jogar com blackouts e telas translúcidas em que até deixe passar alguma luz, não quebrando o efeito do encadeamento. Mas achámos que em algumas salas, apesar de tudo, aquela quadrícula retirava-lhes iluminação, principalmente nas que são viradas a norte, do lado oposto. Aqui a sul projetámos umas palas para fazer o sombreamento do vão. A norte nascente não será necessário, e a poente, de facto, será fundamental esse sombreamento também por dentro. Isto no alçado contrário, lá está, a norte tentámos desmaterializar os vãos, só o facto de ser a quadrícula também dá outra jovialidade à escola, mais leveza, criando aquela pala e pérola que lhes permita poder brincar e que relaciona facilmente com o jardim do hotel, que depois até poderá levar aquelas lonas, aqui estes equipamentos do hotel, qualquer coisa mais, não seja tão duradoura, exatamente. E mantivemos as características fundamentais do edifício principal, alteramos ali as cores para cinza, que achamos que lhe dá um ar mais contemporâneo, mas respeitando a história e os pormenores que o edifício já tinha. Nos antigos balneários fomos um bocadinho mais ousados, rasgando-a, porque os balneários tinham aquele tipo de janelas superiores, né? A janela típica de casa de banho ou de balneário, portanto rasgámos alguns para projetar a luz natural no interior da sala, e na entrada principal, com a pala proposta e com aquele nicho que já existia, queremos aqui uma zona onde se pode estar ali num compasso de espera até a aula começar. Tentámos retirar deste alçado as tais janelas de casa de banho, recuando, portanto, num plano recuado, fazendo grandes envidraçados, mas que estão sombreados pela pala a sul, e penso que serão salas com muita luz, com muita relação com o próprio recinto de jogos, portanto, a sala das expressões, fazendo ali a junção da música, das artes visuais, do desporto. Achamos que é um conceito que é interessante, e foi aproveitar o que existia e tentar dar sentido a esse conceito. Ok, ficamos por aqui. E agora estamos disponíveis. Se quiserem ver algum pormenor mais técnico do projeto, alguma dúvida mais concreta, se calhar é mais fácil, estamos aqui a ser maçadores a explicar tudo ao pormenor. Porque isto, como devem calcular, o projeto de execução depois já tem aquelas fases da pormenização de todas as casas de banho, os materiais escolhidos, as medições, a estimativa orçamental, tudo, não é? Só aqui, uma vez que
que sou educadora de infância e estive na escola durante muitos anos, há aqui 3 aspectos que eu acho que são muito positivos. Um deles é a biblioteca cá em baixo, porque a biblioteca lá em cima privava às vezes os meninos de frequentar a biblioteca mais assiduamente. A outra é as sombras no exterior, porque realmente o nosso espaço, apesar de não ser muito grande, mas as crianças às vezes querem brincar à sombra e não têm sombras para brincar. E a outra é o aproveitamento da arrecadação, entre aspas, porque aquilo é uma arrecadação, numa sala de expressões, porque realmente acho que é um bom aproveitamento daquelas salas. Faz todo o sentido. É a minha opinião, são os 3 pontos aqui que eu acho mais importantes, além depois da beleza. Neste momento nós olhamos para ali e parece que temos uma escola nova, com outra cor, com outro... Mas acho que sim. Pronto, então eu vou também fazer aqui uma intervenção, como é óbvio. Primeiro tive a minha filha, estudou ali desde os 3 anos até ao 9º e acho que viveu ali momentos muito felizes, pronto. Segundo, fui também presidente da Associação de Pais e lutámos por algumas coisas que gostaríamos de ser mudadas. Na altura não nos foi possível, mas tínhamos algumas reivindicações nestes pontos, alguns que agora, se Deus quiser, vão ser alterados. Acho que, sem dúvida nenhuma, dentro daquilo que é a possibilidade, em termos monetários, em termos de tempo de execução e do espaço, que foi uma das coisas que vocês também aqui referiram, acho que o aproveitamento estava muito bem feito. No que diz respeito àquela arrecadação, que ao fim e ao cabo foi o que ali está e ali esteve sempre, foi na altura, nós referíamos que poderia ser feita alguma coisa e diziam-nos que seria aproveitado para ser feito algo relacionado com a ciência, um clube da ciência, e esse clube da ciência nunca apareceu. Portanto, que seja desta vez que ele seja aproveitado. Portanto, vale mais tarde do que nunca. Eu costumo dizer que sou pessimista por natureza, mas pronto, alguma vez me tornar otimista. E se calhar será desta vez. Portanto, como vêem, aquela escola tem aquelas barreiras, por isso eu falava, na minha introdução, falava naquelas barreiras, que são as célebres barreiras onde os meninos vão brincar. Portanto, eles acham aquilo uma piada porque têm as sombras, têm as rampas, portanto fazem ali rapel e acaba por ser a brincadeira que eles têm. Portanto, neste momento, o declive. Pronto, aquilo é uma maravilha, estragam a roupa, estragam os sapatos, estragam a pele, mas é a brincadeira deles. Isto porque, neste momento, se vocês virem, o ringue está mesmo fechado. Na altura da minha filha, ainda tinha o ringue, portanto, ainda conseguia dar cabo dos ténis e jogar à bola, que era uma coisa que ela adorava. Mas pronto, mas era saudável, conseguia jogar à bola. Ainda tínhamos caixa de areia, depois é que foi tirada a caixa de areia. Que, pronto, também era uma coisa interessante para os meninos do pré-escolar. E neste momento, o que é que eles têm? 0. Portanto, e acho que uma escola sem nada disto é uma escola pobre. Portanto, faço votos que realmente o vosso projeto siga a bom ritmo. E parabéns, porque acho que está muito bem, muito bem desenhado. Obrigada pela vossa apresentação. Então, como parte da geração que foi inaugurar essa escola, eu estava no 3º ano quando inauguraram essa escola. Perguntar se conheciam. Conhecia perfeitamente. É com muita satisfação que tomamos conhecimento do projeto, que de facto identifica algumas lacunas que nós que frequentámos a escola, com o passar do tempo fomos identificando e sentindo, não é, entre os próprios professores e funcionários. Portanto, aquela arrecadação sempre foi arrecadação, é um facto. Aquela arrecadação sempre foi arrecadação. As barreiras sempre foram barreiras. Já na antiga escola havia uma barreira da praxe e esta manteve-se. Não sei como é que vão ou se vão intervencionar nessa zona, portanto, quer dos taludes à frente, quer naqueles cá atrás, pronto, isso aí não é nada, também não é preocupante. A exceção de ter que se arrancar uma arca de luz, que aliás já estão de vida. Não era só uma Ok, pronto, sim, é só uma coisa pontual. Pronto, mas de resto, dar-vos os parabéns pelo projeto e atrevo-me a dizer que volto aqui à infância e fico aqui pasmado a ver uma escola nova como vi quando fui para lá no 3º ano. Portanto, muito obrigado. Tem mais questões a colocar? Não sei se há algum esclarecimento sobre a questão das especialidades, de alguma
Bem, as especialidades têm muito menos que se diga que a parte da arquitetura. Se calhar só acrescentar aqui que numa intervenção deste âmbito ou seja, tem que se dotar o edifício também de medidas para aumentar o conforto, do ponto de vista acústico, do ponto de vista térmico, do ponto de vista também da economia de energia. Ou seja, isso nós estamos a prever, ou seja, nós fazemos o tratamento acústico quer da sala de música, quer também do polivalente, que vai ser uma sala multiusos, em termos de... Não foi equivocado, mas portanto, toda a caixilharia vai ser substituída, porque toda ela tem vidro simples, ao passar a vidro duplo. A caixa de ar da envolvente do edifício toda, ela é oca, portanto ela vai ter que ser preenchida com material isolante. Aproveitamos para escolher uma solução mais correta ecologicamente, que tem a ver com cortiça reciclada, com incorporação de alguma borracha, para promover aqui a economia circular, que funciona bastante bem e tem uma intervenção, ou seja, é menos intrusivo no edifício. Minimiza o tempo de intervenção, minimiza aquilo que se vai partir, portanto acho que é ótimo de todos os pontos de vista. Vamos colocar também painéis fotovoltaicos para garantir que uma parte da produção de energia é feita através do aproveitamento solar. Vamos fazê-lo inclusivamente também para o aquecimento de águas, embora esse não seja assim a maior medida, mas por exemplo, neste momento ainda existe um esquentador na cozinha que irá ser substituído por um painel de aquecimento de água com bomba de calor. O edifício vai ser melhorado também do ponto de vista da segurança. Neste momento é praticamente nula, vai-se dotar com uma central de incêndio, com as sirenes, com detectores de fumo, detectores de gás, portanto, tudo ligado a uma central para ficar tudo interligado. O campo de jogos também, nós ainda tentámos aproveitar uma coisa, mas depois vimos que não era possível, portanto vamos arrancar o pavimento todo, vamos fazer um pavimento todo novo, fazer o saneamento de algumas raízes das árvores que neste momento estão a proliferar lá para dentro. Vamos pôr uma vedação similar à que lá está, em termos dimensionais. Portanto, refeito o pavimento, pinturas novas, com pinturas de última geração adequadas à prática desportiva, substituição das balizas e das tabelas, de maneira a que os miúdos possam ter mais condições para criar, para queimar energia nos intervalos, porque aquela escola neste momento pareceu-me um bocado triste, porque os miúdos ficam ou nas barreiras ou nos corredores, foi como eu percebi. Portanto, aquele alpendre que foi criado pela arquitetura ali, acho que vai criar ali um sítio que promove a socialização também dos alunos. O resto o resto são águas e esgotos, acho que não merece não. A iluminação, esqueci-me. Toda a iluminação interior e exterior vai ser substituída na íntegra. Portanto, há muita que não funciona, outra que funciona de forma deficiente. Portanto, isto também vai contribuir para a melhoria das condições dentro do edifício e, por outro lado, também para uma economia substancial da fatura energética ao final do mês para a Câmara. Portanto, do ponto de vista geral das infraestruturas, é aquilo que tenho a dizer. Queres acrescentar alguma questão? Está tudo dito. Bem. Oportunidade, acima de tudo. Eu costumo bastante ter visitado a escola e ter visto o pré-escolar sentados no chão ao sol. E houve aqui um momento de algum altruísmo e este esforço que foi feito por uma oportunidade que não sabíamos se haverá uma segunda. E então houve um valor mais alto acima do trabalho e da equipa. Houve uma intenção. Por isso, eu partilho, nós também somos pais, né? Também temos crianças e partilhamos que as melhores condições possíveis para as crianças e elas atualmente não têm. Isso a mim gerou-me alguma preocupação. Também convém dizer que a direção da escola também esteve presente e também deu as suas ideias e também foi um contributo muito importante. Tanto do diretor como também da equipa que esteve a dar-nos algum apoio no local com estes inputs que nós, não estando no dia-a-dia e nem tendo a experiência de docência, de manutenção e por aí fora, mesmo da parte do bar, da cozinha, algumas deficiências que nós também integramos. E nesse sentido o contributo de todos é que gerou um trabalho mais rico,
a nossa parte é mais técnica. Claro. O nosso contributo é uma leitura, as várias interpretações e leituras são isso, o contributo para um trabalho mais rico. Geralmente nós dizemos que quem está no local são os Claro. melhores críticos para nos Sem poderem dúvida. ajudar Sem dúvida. a organizar as coisas. E sem dúvida nenhuma que ela está dentro e quiser colaborar, é sem dúvida nenhuma quem nos pode ajudar. E quando vocês falaram aqui numa pessoa que foi o Bruno Cebola, nós costumamos dizer que o Bruno é o apaga-fogos. O Bruno está em todo o lado. E agora, há pouco tempo, o Bruno até foi auxiliar na cozinha. E então eu dizia assim, o Bruno auxiliar na cozinha? Sim. Ele agora é auxiliar na cozinha. Eu disse, pronto, coitado, ele realmente é o apaga-fogos. Portanto, quem melhor para vos estar a fazer de Cicerone, entre aspas, senão o Bruno Cebola. Portanto, está tudo dito, não é? Sem dúvida alguma. Há sempre alguém dentro da escola que É sabe o tudo. apaga-fogos, não é? E neste caso é o Bruno. É interessado, gosta, é isso, mas é mesmo, sem dúvida alguma. Bem, muito obrigado por a vossa exposição e esperemos que isto ande para a frente o mais depressa possível. Exato. Obrigada. Muito Muito obrigada. Então, sendo assim, apresentada aqui a proposta de aprovação do projeto, eu vou pôr aqui, neste momento, a aprovação. Alguém vota contra? Não. De maneira alguma, nem ninguém se abstém, com certeza. Então está aprovado por unanimidade. Obrigada a todos. Obrigada. Uma reunião de pais na escola. Agora tem que ir para lá a filha. É filha. Bem, obrigada. Exatamente. Mas quem sabe, nunca se sabe, se ainda vai para o Alcáçovas outra vez. Não é, Luís? Tá bem. Bem, então vamos passar aqui ao ponto 4. E o ponto 4 é a proposta de aprovação de interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas. Penso que também viram. Eu vou fazer a pergunta, mas juntando o ponto 4 e o ponto 5, porque... ponto 4.5. Proposta de aprovação de interdição temporária do trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas e Viana. Uma vez que decorrerão nas 3 freguesias as célebres Corridas da Liberdade, por que razão é que não veio o corte na vila de Aguiar? Foi por esquecimento? É que o corte é sempre promovido pela Câmara. Cortes de vias. Nossa, tens razão. É assim, realmente eu sei que existe a Corrida da Liberdade das Crianças, existe em Alcáçovas, existe em Viana e existe em Aguiar também. E eu fui confirmar. E existe em Aguiar também. É às 16 horas. É verdade, isso existe. Agora, porquê é que não está? Possivelmente porque não há corte de luto. Sabes dizer alguma coisa acerca disso? Possivelmente porque a corrida deve ser no jardim público. Será? É que sabes o que é que me disseram? É que se ia na rua principal. E sendo na rua principal, pior. Na rua principal tinha sempre corte. Pois. Era de um semáforo ao outro. Sara, eu depois posso dar esse esclarecimento. Não, eu tenho quase certeza que se ainda está aqui é porque não há corte. Por isso é que só vêm estas duas. Poderia ter havido um esquecimento por parte da Junta mas teria... Mas de qualquer forma é um alerta e eu também vou perceber se é bem assim ou não, está bem? Está bem. Bem, então, mas em relação, eu depois esclareço em relação a essa situação. Em relação ao ponto 4, a proposta, concordo ou não com a proposta de aprovação? Portanto, ninguém vota contra, ninguém se abstém, portanto, está aprovada também. A proposta número 5, a proposta de aprovação de interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Viana do Alentejo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também está aprovada. Portanto, eu depois vou ter em consideração e vou ver o que é que se passa. Sim. Pois, possivelmente é... Exato. Mas se não tiver, é um alerta para perceber o que é que se passa. Exatamente. Em relação ao ponto número 6, proposta de emissão de parecer favorável relativa à
constituição de propriedade de prédio rústico denominado Vinha Velha. Alguém tem alguma coisa a perguntar ou a dizer? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Proposta de emissão de parecer favorável quanto à revisão do plano da Pedreira João Marcos II, cita em Viana do Alentejo. Tem alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Também aprovado por unanimidade. Ponto número 8. Proposta de ratificação da 7ª alteração permutativa ao orçamento da despesa. Alguma questão? Eu vou também aqui juntar as duas, o ponto 7 e o ponto 8, e aqui a minha pergunta, a pergunta que se impunha é qual é que foi a data do contacto com a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa e que depois fez um aumento de 3.330 euros mais IVA. E, portanto, numa altura em que já não havia hipótese de haver outra empresa para prestar o mesmo serviço. Portanto, queríamos saber quando é que foi feita essa contratação. Não sei se... Doutora Dália é capaz de me ajudar neste ponto. Sim. Ausente-me um bocadinho e vou lá tratar. Está certo. Só um bocadinho, vou pedir esse número. Sara, era em relação ao ponto 8, não é? Estás a falar? Sim, porque eles acabam de estar um bocadinho também. Interessados. Então já tenho aqui a resposta. Em A relação à corrida diária... da liberdade vai ser no jardim público. Pronto, não precisa de... Não precisa de GNR, nem precisa de nada. Ok. Portanto, está esclarecido. Obrigado, Kim. Isso é que é uma eficiência. Pronto, era... Não, mas às vezes podia haver aqui um esquecimento. Exato. Mas pronto, como eles traziam as duas, naturalmente traziam outra. Iriam trazer a terceira, né? Exatamente. Porque a corrida decorre sempre nas três. Não sei se foi essa. Se foi no 1º de maio que houve qualquer coisa e foi lá no jardim. Mas o ano passado acho que não houve esta corrida. O ano passado acho que não, esta corrida não existiu. É Alcaços e Viana, acho que não. Não, mas tem a guiar a ação. Mas eu acho que não. Eu acho que não, ainda com a história de Covid. Eu acho que ainda. Eu não me lembro de ter existido esta corrida. Eu queria perguntar aqui em relação a esta verba que é para ir buscar para essa tenda e para as comemorações do 25 de Abril. De onde é que sai do orçamento? Estamos a falar dos dois, portanto, não é? Deixa lá chegar. Deixa lá Estamos chegar ainda aqui. nestes dois. Exato, é só um bocadinho. Sim, sim. Estamos ainda no 7 e... Estamos no 7 e 8. Estamos ainda no 8 e 9. 8 e 9. 8 e 9. Porquê que ainda tenho aqui o 9? Só tenho o 8 e o 10. Não é tanto. Já me trazem, Ok. também, já me trazem. Está bem, está bem. A enfermeira Júlia estava a perguntar o quê? Desculpa. É mais para a frente? Ok. Já estamos parecidos relativamente à corrida da liberdade ainda. É no jardim, por isso é que não existe corte. Não existe corte. Mas às vezes podia haver aqui um esquecimento qualquer. Às vezes é bom a pessoa estar. Portanto, o ponto 8 e 9 tem que aguardar, não é? Sim, só se passarmos ao outro ponto e acha melhor dar-lhes. Olha, daqui não demora muito. Não. Mas se quiserem fazer aqui um pequenino intervalo de 5 se calhar minutos, fazemos um apenas bocadinho 5 o minutos, intervalo. resolve-se. Está bem. Então, relativamente à questão colocada pela senhora vereadora Sara Grou, relativamente às datas da apresentação das propostas, nomeadamente a questão do preço subir, como é que foi a evolução do processo. Pronto, e nada melhor do que ver o processo. Pronto. Então é assim, nós temos o primeiro, isto começa com um pedido da Divisão de Cultura e Desporto que chega ao setor de compras no dia 28 de fevereiro. 28 de fevereiro.
a pedir, portanto, a dar as características do material que era necessário, com as áreas, com os comprimentos, as larguras, as cozinhas, as dimensões dos estandes de interior, do palco, tudo. Portanto, com as características necessárias para se fazerem as consultas. E, entretanto, e isto é importante usar-se uma linguagem correta, porque quando aqui, naquele despacho, naquela informação que foi para os senhores vereadores, se fala em propostas, isto não são propostas, são consultas preliminares, são orçamentos, não são propostas. E isto é importante porque pode induzir em erro. Porque quando estamos a falar de propostas, estamos a falar de um procedimento ou de consulta prévia, ou de um procedimento de ajuste direto em que já se pediu uma proposta, e não é isso. Portanto, nesta fase, chega uma requisição interna às compras e as compras fazem uma consulta informal, pedido de orçamento, no dia 6 de março. E pedem até ao dia 13 de março uma série de empresas, umas 6 ou 7 empresas. Sim, Cobersan, Carlos Silvestre, Telfor, Tendas Feitor, Vera Bastos, Spormex, uma série de empresas que depois, se tiverem interesse, portanto, é só uma questão de verificar o mérito. Portanto, foi pedido esse orçamento até ao dia 13 de março. Entretanto, o que é que começa a acontecer? Houve empresas que pura e simplesmente não responderam. A empresa, como é que é? Filpasses, por exemplo, diz que não tem disponibilidade. Foi logo a primeira a responder, diz que não tem disponibilidade. A Global Tendas também diz que não tem disponibilidade. A resposta 3, Exoterra, 17.910 mais IVA. 17.910 mais IVA. E responde no dia 13, precisamente na data limite em 13 que... de março. 13 de março, em que tínhamos indicado. Pronto, que é esta proposta. Depois, a Telfor, que é a resposta 4, 16.420 mais IVA, e responde também no dia 13 de março, até o fora. A resposta 5 é a Jetstand, também no dia 13, 31.408. Que é assim uma exorbitância. Eles não queriam mesmo vir. Jetstand. Pronto. Entretanto, o que é que acontece? No dia 13 de março, final da data de recepção das propostas, há um mail do setor de compras às 17h28, há um mail para a Divisão de Cultura e Desporto a dizer exatamente qual o resultado das consultas. Consultas preliminares. E então, seguem as respostas ao pedido de cotação efetuado para a Tenda e Stands. Aguardamos qual é a entidade que pretendem para avançarmos com o procedimento. Portanto, isto no dia 13 de março às 17h28. Mail das compras para a DCD. No dia 16, por inexistência de resposta, há uma insistência das compras no dia 16, outra vez para a DCD. E no dia 20 de março, há uma resposta da DCD a dizer já tinha respondido, no entanto, devido aos problemas do e-mail, não deve ter sido entregue. Avancem e, tendo em conta que as propostas estão conforme o solicitado, devemos seguir pela mais barata. Pronto. Isto no dia 20 de março. E assim foi. Portanto, aberto um procedimento de ajuste direto, porque como estamos até 20.000 euros, pode ser um procedimento de ajuste direto que implica a consulta apenas a uma entidade. E então, de acordo com a informação da Divisão de Cultura e Desporto, vamos para a mais barata. Cá está, os 16.420. Mais IVA. Que é mais IVA, sim. Pronto. Entretanto, o que é que acontece? Não há saldo na rúbrica. Não há saldo suficiente na rúbrica. Isto, a 20, aguardou pela reunião de 29 de março. E só em 29 de março
é que esta rúbrica é reforçada para poder abrir o procedimento. Pronto. E no próprio dia, o procedimento é aberto. 29 de março. 29 de março, com respostas até 11 de abril. Pronto. E a 11 de abril, a empresa Telfor diz-nos, aliás, dizemos nós, ao analisarmos a vossa proposta, verificámos que esta tem um valor superior ao preço base estipulado e ao vosso orçamento 59/2023. Pelo que questiono se a vossa proposta é mesmo esta. Pergunta o setor de compras, porque isto vai contra o orçamento, a consulta preliminar que já tínhamos feito. E eles respondem, infelizmente já não temos essa tenda disponível para essas datas. Para vos satisfazer, teremos de recorrer a alguma estrutura de outro parceiro, daí o valor. Pedimos desculpas pelo sucedido. Pronto. Entretanto, nós mandamos isto para a Divisão de Cultura e Desporto a dizer exatamente isso, como é que fazíamos. Pronto. E então a primeira coisa é um despacho de não adjudicação, porque como a proposta vem acima da base, não pode haver adjudicação. Portanto, a 14 de abril, o Sr. Presidente despacha no sentido de, uma vez que a gente estipulou o preço base em 14 qualquer coisa e a proposta vem com um valor superior, não há. E abre-se outro. E cá está outro aberto. Outro aberto. Portanto, abriu-se outro procedimento em que a empresa concorre com o valor superior. E mesmo assim ainda é mais baixa. Porque, entretanto, aquela dos 17 mil também já estava ocupada. Já estava ocupada. Agora também há várias festas nesta altura. Exatamente. É isso mesmo. Portanto, entretanto, estes convites vão... A primeira só quis apanhar o serviço. Foi. Para depois dar o serviço a um colega. Pronto, basicamente foi isso. Só que para nós foi aqui. Pronto. Já se estipulou então o preço base em 19.750 para então já ir ao encontro da proposta daquilo que eles nos tinham transmitido, pois, que já não podiam manter os 16. E é isto. E portanto eles respondem-nos ou não respondem ainda. A data limite para a recepção da proposta é até às 17 horas do dia 19 de abril. Ainda não nos mandaram a proposta. É amanhã. Portanto, aquilo que vem aqui é o quê? É o encaixe, é o reforço, porque nós só tínhamos o dinheiro à conta para aqueles 16 e qualquer coisa mais IVA. Portanto, a ratificação. Porquê a ratificação? Porque sem pôr lá a verba não se podia abrir o procedimento e então ainda era mais tempo. Portanto, o Sr. Presidente fez o despacho dele a quantos? A 14, exatamente. A 14 de abril. Para se poder então pôr o procedimento a andar. Com a verba lá encaixada. E é isto. A história da tenda. Isto nada melhor do que ir aos papéis, olha, a fotografia de se passou. Pronto. Não, questão não tenho aqui mais nenhuma. Depois tenho uma declaração de voto, mas primeiro vamos fazer as votações. Ok. Então, em relação ao ponto número 8, proposta de ratificação da 7ª alteração limitativa ao orçamento de despesa, alguém vota contra? Alguém se abstém? Uma abstenção? Portanto, são 4 votos a favor e uma abstenção. Em relação ao ponto número 9, proposta de ratificação da 6ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Em relação a este ponto, alguém vota contra? Alguém se abstém? Uma abstenção? Pronto, então, queríamos deixar aqui uma declaração de voto. As vereadoras do Partido Socialista lamentam mais uma derrapagem na adjudicação da tenda e stand desta feita para a 21ª Romaria a Cavalo Moita de Viana do Alentejo. A nossa votação vai no sentido da aprovação,
sabendo, contudo, que isto irá custar a mais aos cofres do município 4.100 euros. Mas não poderíamos deixar que um evento desta envergadura não tivesse tenda para os espetáculos. Deixamos mais uma vez a chamada de atenção para os tempos para serem feitas as contratações, bem como das empresas, pois não podemos contar apenas com os nossos eventos e que estejamos só nós a realizá-los. A continuar desta forma, às vezes as coisas poderão vir a correr mal e até mesmo muito mal. Eu também queria. Eu só queria pedir depois. Sim, eu depois. Sim. Luís. Sim, eu também, a minha declaração vai neste sentido, perceber que, quer dizer, com 2 meses de antecedência vão ao mercado à procura de preços, um mês depois é que conseguem fechar as propostas, portanto, a um mês do evento, e diga-se o que se disser, não sei se é má vontade do empresário, isso não vou fazer esse juízo, mas diga-se o que se disser, havendo tempo, há margem de manobra para negociar. E, francamente, o tempo aqui escasseou. O tempo foge. Mas tudo bem. Vamos então aqui para o 10º ponto. Proposta de aprovação da 8ª alteração permutativa ao orçamento da despesa. Alguém vota contra? Já estávamos há bocado no banco. Não consegui ver nos documentos de apoio de onde é que sai este reforço para que rubrica sai para esta. Doutora Deix. Está portanto, na folha auxiliar. Não sai. Está também as diminuições. 4.650 a reforçar. Sim. Sai de uma rúbrica de transferências para as famílias, possivelmente da rúbrica onde saem subsídios para as famílias. O que é que sai aqui? Bolsas de estudo, que deve ter dotação a mais e podemos tirar, mas eu até posso perguntar, não sei, doutor Eduardo, acompanhou isto? Julgo que estaria a mais esta verba, julgo eu. Pois. Sim. Sim, fizemos uma análise com a contabilidade e percebemos que nesta rúbrica havia uma folga para se poder movimentar os valores e tendo em conta até que esta verba será utilizada no final do ano, não é? Do ano civil, portanto há mais que tempo para, caso haja alguma oscilação, podemos reforçar. Foi nesse sentido. Para não estarmos a tirar de uma verba que fizesse falta no imediato ou que fizesse falta a curto prazo. Mas foi a análise que foi feita, foi a sugestão que a contabilidade fez e o Sr. Presidente fez essa proposta. Muito obrigada. Esta rubrica é a formação paga os subsídios às famílias. Sim. Esclarecida? Sim. Então, em relação ao ponto número 10, proposta de aprovação da 8ª alteração permutativa ao orçamento de despesa, alguém vota contra? Alguém se abstém? Uma abstenção? E 4 votos a favor. Em relação ao ponto número 11, proposta de aprovação da 7ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Alguma questão? Alguém vota contra? Alguém se abstém? Uma abstenção. Senhora Vice-Presidente, aqui no ponto 12 que se referia à 6ª permutativa ao PPI, não existe porque não foi necessária. Okay. Porque nós, à data em que estávamos a fazer a ordem de trabalhos, à cautela, como não podemos introduzir pontos na ordem de trabalhos na própria reunião, pensámos, se surgir alguma questão, é melhor deixar aqui já previsto. E tínhamos a expectativa de poder ser necessário. Depois verificou-se que não, portanto este ponto não tem interesse porque não há. Então fica sem efeito este ponto. Sim, porque não há matéria para justificar. Eu estou a perceber. Mas isso foi informado por e-mail. Nós enviámos sim, porque eu pedi que, pronto, a explicação é esta, não é? Pois. Só que é melhor, havendo uma
uma expectativa disto poder ser necessário, é melhor pô-lo aqui do que depois fazer falta e não estar cá. E depois termos que andar com ratificações sim, e assim. Exatamente. Senhora Ai, Presidente, desculpe. nós queríamos apenas reforçar aquela mensagem de, sabendo que o orçamento tem as rúbricas preenchidas de forma a que permitam movimentar verbas de um lado para o outro, mas também termos noção desta permanente alteração da distribuição do orçamento. Em cada reunião de Câmara nós aprovamos mudança em mudança. E eu apelava a que os serviços, pelo menos, não fossem perdendo o fio à meada destas alterações, para que, quando nós pedirmos, possamos ver um quadro dessas alterações e em que momento foram feitas, para podermos aqui acompanhar também essas oscilações no orçamento. Obrigado. O 13º ponto, Eduardo, não te importas de chamar o João? Ora, em relação ao 13º ponto e último ponto da nossa reunião, proposta de aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2022. Eu chamo aqui o nosso técnico João, porque ele está aqui também muito dentro daqui do assunto das contas, não é muito a minha área. Eu posso aqui acrescentar é que, em relação à prestação de contas, posso dizer que o aumento de custos tem a ver principalmente com o retomar das atividades das nossas iniciativas e também com a inflação. Em relação às despesas com pessoal, nós tivemos, como sabem, um aumento de pessoal com as transferências de competências que tivemos nas 3 áreas e também com a atualização dos vencimentos. Com licença. Boa tarde. Obrigado, João. Leram com certeza os documentos e, se tiverem algumas... Sim, eu tenho aqui algumas considerações a dizer. Logo na nota introdutória, o Sr. Presidente refere que durante o ano 2022 viu a gestão autárquica sofrer alguns revés com a invasão da Ucrânia pela Rússia, como também pelo processo inflacionário desencadeado, que veio também afetar a vida dos cidadãos, com especial relevo para os que vivem em condições de maior fragilidade. No entanto, nessa mesma nota introdutória, e para o parafrasear, demonstrar o dinamismo colocado na gestão do município, elenca uma série de obras e que deixa aqui esta nota, todas elas financiadas pelo Portugal 2020, Plano de Recuperação e Resiliência e também pelo ICNF. Ampliação do Centro de Proteção Civil, financiamento do Portugal 2020. Requalificação da EPSIS, financiamento de Portugal 2020. Primeira fase de requalificação dos tanques do Conselho de Viana do Alentejo, financiamento de Portugal 2020. Construção da área de serviço para autocaravanas, ASA, financiamento de Portugal 2020. Polos de saúde de Alcácer e Aguiar, iniciativa do Governo de Portugal, com financiamento a 100% do Plano de Recuperação e Resiliência. Construção do canil municipal, financiamento a 100% através de transferências de verbas do Governo Central para o ICNF e daí para os municípios. Visto isto, a gestão autárquica, no que diz respeito às obras planificadas, não apresenta problemas de gestão, pois todas elas são financiadas através de quadros comunitários e ou pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Já no que diz respeito ao aumento do custo de vida e às dificuldades sentidas pelos municípios, aí sim estamos de acordo, pois não se viu nesta prestação de contas qualquer tipo de reforço por parte do município para fazer face a um momento difícil que as pessoas atravessam. Uma vez que as competências da ação social passaram para o município e este tem um protocolo com a Terra-Mãe, será que estes apoios por parte do município serão tratados pelo SAS? Foi alguma verba para lá canalizada para ocorrer às situações mais urgentes? É esta uma das perguntas. Relativamente ao apoio às associações,
Foi levantada numa das Assembleias Municipais por um deputado da bancada da CDU a seguinte pergunta ao Presidente da Câmara: se os apoios às associações seriam para manter-se ou sofreriam alterações, ao que foi respondido pelo mesmo que os mesmos se manteriam. Este ano assistimos já a uma descida. A média dos apoios anuais rondava os 400 mil euros e este ano ficámos pelos 330 mil euros. Portanto, também aqui fica a pergunta. Programa de teleassistência Voz Amiga. Este foi um programa experimental de 3 meses para 10 idosos. A nossa questão é saber se neste momento algum idoso aderiu ao programa e se existe alguma comparticipação do município para o mesmo, pois este é um programa que encaixa no combate ao isolamento e à exclusão. Programa ABEM Rede Solidária do Medicamento. Em 2022, segundo me parece, não foi renovado qualquer cartão para beneficiários do programa ABEM, logo o mesmo não estará a comparticipar qualquer medicação. Para além do mais, as condições socioeconómicas estão a sofrer degradação e não melhorias. Perguntamos ainda para quando entrará em vigor o novo regulamento de apoio à comparticipação dos medicamentos, iniciado no anterior Executivo e que viria colmatar as situações que não poderiam ser abrangidas pelo ABEM. Conselho Local da Ação Social. Notamos que neste relatório não existia qualquer referência a este Conselho. Fica aqui a dúvida se o mesmo não reuniu ao longo de 2022, ou se ficou esquecido, ou se o mesmo foi ainda extinto. Relativamente ao que se fala nas receitas correntes referentes às transferências da Administração Central. Tiveram uma rúbrica de execução de 101,33%, contribuindo para 52,89% do total da receita do orçamento, ou seja, mais de metade. No que respeita às receitas de capital, tiveram um nível de execução de 44,75%, um nível bastante baixo, o que contribuiu com 9,29% de toda a receita recebida em 2029. Nos últimos 5 anos, entre 2018 e 2022, este último ano foi onde existiu o maior gasto a nível das despesas correntes, existindo um aumento relativo a 2021 de 26,42%. No que diz respeito às despesas de capital, houve um decréscimo relativamente a 2021 de 24,71%. Para que possamos explicar às pessoas que nos estão a ouvir, despesas de capital são aquelas que, obviamente, se faz gastos no que é mais corrente dentro de uma Câmara. Despesas de capital é aquilo que faz o investimento. Fazendo toda esta análise, o que importa referir é o seguinte. Em 2022, a despesa global comprometida foi de cerca de 10.790.000 euros. Despesa faturada, 9.560.000 euros. E despesa paga, 9.430.000 euros. É importante passar aos municípios e estes perceberem que 1.360.000 euros, que dizem respeito aos compromissos que ficaram por pagar, vão aumentar a dívida para o ano de 2023. Passamos de 2021, onde houve 3 meses de governação CDU, de um equilíbrio orçamental de 732.000 euros, para 2022, onde o equilíbrio orçamental é de 117.000 euros. Os valores parecem demonstrar que alguma coisa não parece estar a ser atribuído às novas competências adquiridas, uma vez que estas também aparecem acompanhadas de um envelope financeiro. No final, o que temos é um resultado líquido de gestão de 2022 com um valor negativo de 1.250.000 euros. Quando no final de 2022 não existiu qualquer investimento a decorrer no nosso Conselho, pretendemos saber o que é que temos que fazer. Fica a pergunta feita ao Executivo. Ao Executivo em permanência, como é óbvio. Tem dito.
pelo apoio em relação à parte social. Em relação à Terra-mãe, existe um acordo com a Terra-mãe, em que é passado uma verba para eles fazerem normalmente aquilo que já era hábito fazer, e além disso, neste momento não existe mais verba nenhuma associada a outras apoio a algumas carências económicas, neste momento não. É apenas a verba que estava estipulada, é aquilo que nós estamos a transferir. Em relação aos apoios às associações, nós temos vindo, e aqui nas reuniões temos vindo a apoiar todos os pedidos que são feitos pelas associações, tem sido o que é habitual pedir-se. Portanto, não está aqui em falta, penso eu, qualquer tipo de apoio às associações, não estou a ver quais. Em relação ao programa teleassistência, eu peço à Wanda que está aqui dentro deste assunto para vir aqui esclarecer a situação e também aqui do programa ABEM. Boa tarde. Dentro daquilo que conseguir, entretanto, o programa de teleassistência teve um período experimental. Aquilo que ficou acordado pelo Executivo em permanência seria que não seria cobrado qualquer honorários aos municípios beneficiários, que não está a acontecer. Neste momento a Câmara está a suportar esse valor de acordo com aquilo que foi acordado com a entidade. Entretanto, o regulamento ainda está a ser trabalhado pelos serviços devido à afluência e com a transferência das novas competências, e o nosso serviço social está um pouco desfalcado a nível pessoal e não conseguimos ainda dar resposta, mas o regulamento já está praticamente elaborado para vir a consulta da Câmara e depois, claro, estará colocado em consulta pública. Nessa parte, entretanto, tem vindo novos utentes, para além do período experimental dos que estavam, algumas pessoas acabaram por desistir por vários motivos, mas entretanto já houve alguns municípios que aderiram novamente ao projeto. Em relação à ABEM, aquilo que tem sido... Sim. Peço desculpa. Portanto, o período experimental foi de 3 meses, certo? Sim. Entretanto, com a entidade foi acordado que até termos o regulamento nós conseguimos à mesma... Continuaríamos, sim. Portanto, continuam com 10, no entanto, podem ir substituindo as pessoas. Vamos substituindo, sim. Continuam com estes 10. Neste momento não houve ninguém que tivesse solicitado o dispositivo que não tivesse sido dado resposta, independentemente do período experimental. Exatamente. Portanto, continuamos em período experimental uma vez que não existe regulamento. Sim. Será isso? Sim. Estou a perceber bem? Sim. Ok, obrigada. E com os mesmos 10? Neste momento não sei se estão mais, estão menos, pronto, não tenho precisão, mas nós temos o relatório mensal que nos é enviado pela entidade, mas o que fica aqui é que não houve ninguém que tivesse solicitado, que não houvesse essa resposta por parte aqui dos serviços. Em relação ao cartão ABEM, aquilo que tem sido e que foi falado aqui, todos nós sabemos que o cartão não é, apesar de ser algo que se venda como muito bom, mas não abrange, devido aos cálculos, portanto, não abrange a maior parte da população. Nós já vi aqui à reunião a alteração para o nosso regulamento municipal. O que está a ser feito é um regulamento que engloba tudo o que é apoio social, pronto, e que aqui também derivado à mesma situação. Neste momento só temos uma assistente social no município a dar apoio nessa parte, e não é fácil que a gente consiga aqui ter o regulamento, mas o regulamento também está em fase de execução, e creio que brevemente virá à reunião de Câmara para ser aqui também discutido com os vereadores e serem dados todos os contributos, dado que será um regulamento muito mais amplo e dará resposta a tudo o que é situações sociais do Conselho. Só mais uma pergunta, Wanda, talvez seja consigo, se calhar que tenham falado. Vocês têm sido contactados pelo ABEM? Agora não sei se já há algum tempo que não temos qualquer tipo de... Nós reunimos o ano passado, entretanto não houve... E não receberam nenhum telefonema há cerca de 2 meses? Não sei, pode ter ido para os serviços sociais e eu não estar aqui. Falaram comigo se eu tinha conhecimento de já terem... Pronto, porque agora pode haver a autoproposta da pessoa. Sim, a pessoa pode aderir através, só que a questão é sempre a mesma, porque normalmente para aderir os vossos têm que ser pessoas que realmente tenham um rendimento muito baixo e não conseguimos alcançar o número desejado, e daí também esperemos que o regulamento social venha a dar resposta a essas pessoas que ficam de fora do ABEM. Posso aqui acrescentar, não sei se a vereadora sequer não estava, em relação ao CLAS. O CLAS reuniu
o ano passado, em dezembro de 2022. Pronto, e o CLAS mantém-se. Mas não vem Não vem espelhado no relatório, pronto, mas posso acrescentar que o CLAS reuniu. Pronto, se calhar algum lapso, como foi em dezembro, mas o CLAS reuniu em dezembro de 2022. Está tudo? Obrigada. Eu, em relação aqui à parte da última questão, eu vou chamar aqui o João, para o João me dar aqui uma ajuda. Eu só posso aqui acrescentar uma coisa, Sara. Em relação ao envelope financeiro que vem aqui nas delegações de competência, ele fica muito aquém daquilo que é necessário, né? Tanto a nível da saúde, como da ação social, como da educação. Este pacote que vem não vai de maneira alguma completar os gastos que nós temos. Acredito que sim, que não complete todos os gastos. Acontece. Mas vamos ver uma coisa, vocês sabem que nem todos os municípios aceitaram as competências. Por exemplo, na área da saúde, sim, neste momento estamos com 49% de aceitação. Da educação, sim, todos têm. Pronto, sim, mas a saúde, por exemplo, não. Temos aproximadamente 49%. Sim. É assim, nós neste momento também, ao aceitarmos esta competência, ficamos com duas estruturas, ao fim e ao cabo, novas. Isto não há bela senso, não. Também nós sabemos isso. Exatamente. Pronto. Os envelopes financeiros, nós sabemos como é que eles são. Por exemplo, há pouco estávamos aqui a referir, e o Eduardo referiu aqui, os 100% e os do 1%, e que vai aquela divisão. Obviamente que isso vai acontecer. É assim, mas também nós também sabemos que há ali situações em que há uns que vão saindo e que vocês também já não vão colocando. Por exemplo, imagina funcionários que estão na escola e que estão a atingir a reforma. Então já não entram. Mas tem que entrar outras pessoas. Está bem, entram outras pessoas. Vão entrar outras pessoas. O lugar está lá. O lugar está lá, mas também não entram no topo de carreira onde é que elas estavam. Sim, exatamente. Pronto, isto há sempre aqui uma volta a dar. Sim. Pronto. Isto é como tudo. Nós aqui... Mas agora, neste momento, também há os acertos. Nós agora também fazemos estas reuniões de acompanhamento para depois ir acertando e ver do que é que está a correr bem ou mal, né? Por exemplo, em relação aqui à saúde, há muitas questões. Por exemplo, agora há pouco tempo avaliou-se o carro que eles têm. E o carro está na nossa oficina. Tem que ser um carro da Câmara, porque não há mais nenhum. Tem que ser... Há coisas que... Mas, por exemplo, uma das coisas que eles falam é que vocês podem falar com eles e tratar, e o carro pode ser colocado num dos projetos que tenham com eles. Sim, mas neste momento o carro é nosso, pertence-nos. É nosso da Câmara. Pronto. Neste momento houve um imprevisto, o carro avariou no meio da estrada. Tem que haver carro para as pessoas poderem deslocar para ir fazer os tratamentos. Qual é o carro que vai? É o nosso, não é? Como diz isto, diz outras coisas que vão sucedendo e nestas reuniões de acompanhamento, isto a pouco e pouco vai-se aqui ajustando e vendo que isto tem meses, não é? Isto tem meses. É como aos técnicos, por exemplo, há um problema qualquer na escola. Tem que ir alguém do estaleiro, essas horas não são contabilizadas. Somos nós que temos que pagar. Há muita coisa. Claro muita coisa que tem que ser ajustado. Claro, e o problema maior é o lidar com as situações e o lidar com as pessoas e as pessoas habituarem-se à nova entidade. Exatamente. E isso é que é o pior. Exatamente, também é isso. É mais isso mesmo, porque nós estamos muito mais próximos das pessoas do que estavam, né? Se fosse a ARS ou se fosse... É diferente, a qualquer hora ligam, falta isto, falta aquilo. E nós temos que socorrer, como é lógico, estamos perto. João, vamos aqui na última questão. Boa tarde, vou tentar. Então, eu fixei aqui a primeira pergunta, depois vai ter que me ajudar Em relação às transferências. As transferências correntes, elas foram superiores porque foi na altura que se fez a estimativa para a arrecadação de receitas provenientes das transferências de competências, não havia nada por parte do Estado que dissesse que elas eram lineares. Ou seja, o que havia era uma estimativa para o ano inteiro, e como sabe, a estimativa para o ano tinha para 12 meses e nós só iniciámos a transferência de competências na área da educação em abril. Logo, aquilo teve que ser feito, foi feita uma estimativa, depois também houve uns acertos que eles fizeram pelo meio e reforçaram com os valores pequeninos, mas fizeram um reforço, e isto depois levou a que não fosse a mesma coisa. Em relação às transferências de capital, isto bate muito com aquilo que era o suposto dito pela obra da escola.
por exemplo. Porque era aquela que tinha um peso maior, a obra acabou por não se fazer e fez com que baixasse a percentagem de execução. Exato, baixou um pouco, sim. Embora tenhamos feito aquele ajuste a meio do ano para reduzir aquelas transferências quando se previa que a obra da escola começasse mais tarde, teria, já não me lembro se eram 5, 6 meses apenas em 2022. Depois, sim, mas depois esse ajuste acabou por já não ser feito, porque depois andou-se ali naquela faz na faz, começa em dezembro, começa em novembro e já não se fez esse ajuste. Pronto. A próxima, agora a partir daqui, eu já não fixei, agradecer a ajuda. Sim, o que não foi o aumento das despesas correntes em 26% relativamente a 2021. Pronto, isso já foi uma opção do Executivo. Isso já não é técnico, já é uma opção. E a diminuição das despesas de capital, mas também não houve investimento. Pronto, exato. Tem a ver com essa parte. Também muito porque o orçamento seria refém, digamos assim, da obra da escola. Depois acabou por não se concretizar e isto foi-se empurrando uma coisa com a outra. E aquilo que se justifica com a baixa execução das transferências de capital, justifica-se mesmo com a baixa percentagem de execução das despesas de capital. Claro, exatamente. Sim, uma coisa liga-se com a outra. Tudo tem a ver com as correntes, já tem a ver com opções. Sim. Depois, fazendo a outra análise, tem a ver com... Microfone. Desculpa. Não, tem a ver com os compromissos. O que vai ser transferido para o orçamento, portanto, basicamente são 1.360.000 euros, aproximadamente, que vai passar, ou seja, vai nos comprometer basicamente o orçamento deste ano. Podemos dizer, provavelmente, que o saldo de gerência que transitou. Sim. E a última... Portanto, a última aqui foi o equilíbrio orçamental. Portanto, o equilíbrio orçamental que passou do ano 2021 eram 732.000, passou para 117.000. Sim. Mesmo que não fôssemos forçados a cumprir. O Orçamento de Estado de 2022 dizia que não tínhamos que cumprir. Não tínhamos que cumprir, exato. Mas acabámos por cumprir, sim. Baixou, mas cumprimos, sim. Pronto. E depois a última coisa é que passamos com o saldo, o resultado líquido de gestão são 1.250.000 euros. Sim, esse normalmente, o resultado líquido, para nós, em termos de município, tendo relevância, não é o que maior relevância terá. Eu penso que neste caso terá mais relevância o resultado operacional. Mantivemos-lo à mesma positivo, porque depois o que vai transformar com que o resultado líquido seja mais negativo são as amortizações. As amortizações, como sabem, são custos que não são apenas do ano, são custos que vêm de outros anos. Ao longo dos anos. Vêm ao longo dos anos, exatamente. João, da minha parte, agradeço imenso a sua explicação. Obrigada. Sim, então, o Vivo olha para este documento como um documento eminentemente político, não é? Embora tenha características técnicas e que foram aqui bem explicadas, muito obrigado, e das explicações que ouvimos e daquilo que ouvimos ao longo do ano, podemos também fazer uma avaliação minimamente técnica do documento. Mas aqui a avaliação tem que ser política e, portanto, o Viva, em coerência com a posição que tomou para a votação dos documentos previsionais para 2023, portanto, que refletia o ano 2022, entendendo como negativo o ano de mandato de 2022 do atual Executivo a título de permanência da CDU, considerando que as 10 propostas que tinham enquadrado no orçamento para 2022 e nas grandes opções do plano propostas pelo Viva não foram concretizadas e que até aquelas propostas que a CDU se apressou a apresentar no último dia de campanha para os primeiros 6 meses e que também não conseguiram concretizar, e muitas delas, diremos, estão ainda por concretizar e já passou mais de um ano.
Posto isto, nós, neste momento, queríamos reforçar que as propostas do Viva, que não foram concretizadas, embora tivessem acolhidas para viabilizar esse primeiro orçamento, as propostas que nós deixámos foi a redução da taxa da participação variável do IRS dos 5% para os 0%, em que os 5% são devolvidos aos municípios sob a forma de desconto no IRS, e o Executivo em permanência cumpriu metade do que nós propusemos, ou seja, em 2022 passou esta taxa de 5% para 2,5%. Tínhamos proposto a criação do Centro Tecnológico de Produção e Preservação da Arte Oleira em Viana do Alentejo. Não cumpriram e apenas pedíamos projetos técnicos. A criação do Espaço de Incubação da Atividade Chocalheira em Alcáçovas, pela adaptação do mercado municipal em Alcáçovas ou de outro equipamento que incluísse até outras atividades económicas, não foi cumprida e falamos apenas de projetos técnicos. A criação da área de acolhimento empresarial em Aguiar, de forma a aproximar o Concelho de Viana do cluster aeronáutico, não foi cumprida e estamos sempre a falar de projetos técnicos. A criação para condições do alargamento das zonas industriais em Alcáçovas e em Viana também foi não cumprida. A criação do Observatório Tratado das Alcáçovas no Paço dos Henriques, não cumprida. O projeto Ecoaqua, que visava a captação e aproveitamento da água da chuva para fins não potáveis em Viana do Alentejo e a consequente recuperação e refuncionalização dos fontanários e tanques públicos, não foi cumprido e falamos apenas de projetos técnicos. A requalificação do bairro pré-fabricado em Aguiar, não cumprida. Enfim, as considerações políticas sobre este tema vão sendo sempre feitas. Enfim, nem sequer os projetos técnicos que nós insistíamos avançaram. A criação do gabinete do Centro Interpretativo da Arte Chocalheira, preferencialmente no antigo cinema em Alcáçovas, de forma a reaproveitar aquele equipamento e a dinamizá-lo, não cumprido. Projetos técnicos. A criação de um gabinete de apoio ao associativismo com apoio técnico em vários domínios, incluindo um tema muito importante que é a elaboração de candidaturas a fundos nacionais e comunitários, não cumprido. E aqui reforço para todos estes projetos aquilo que o Viva reclamava e sempre foi conversado com o Executivo em permanência. Falava-se da elaboração de projetos técnicos em que deveriam ter-se em consideração o arranque e a preparação dos estudos técnicos necessários, a preparação das candidaturas aos fundos nacionais e comunitários e depois, sim, a execução física. E para além de não cumprirem com aquilo que se tinham comprometido com o Viva, também não cumpriram o que a própria CDU prometeu. Portanto, este documento de prestação de contas diz bem do que a CDU não fez. Ou seja, iniciar o processo de melhoramento dos parques escolares, jardim de infância e primeiro ciclo do Conselho, não cumpriu. Processo de revisão dos regulamentos das associações desportivas e culturais do Conselho, não cumpriu. Reforço de ecopontos e contentores de lixo no Conselho, não cumpriu. Aderiu ao projeto Porta a Porta, que tem alguns frutos, mas em termos de reforço de contentores do lixo, não cumpriu. Negociação com a fábrica paroquial para a aquisição da fazenda da Serra de Viana do Alentejo, com vista à construção de um espaço de lazer, não cumpriu. Implementar medidas para reduzir a velocidade à entrada das vilas, não cumpriu. Melhoramento da iluminação nos jardins públicos, postos de iluminação no largo da Capela de São Sebastião, não cumpriu. Melhoramento do acesso ao parque infantil do Jardim Público de Aguiar e alteração da posição dos equipamentos multiusos, não cumpriu. Colocação de sinal de trânsito proibido a pesados e caravanas na Rua Dr. António José de Almeida, junto ao Cineteatro Vianense, e na Estrada de Vila Nova, na Rua da Creche, não cumpriu. Penso que já tínhamos, aliás, chegado à conclusão que havia aqui um sinal que já lá estava, mas que a CDU tinha prometido colocá-lo lá, quando afinal já lá estava. Limpezas e pequenos arranjos dos cemitérios do Conselho também, do que se vê, não cumpriu. Na realidade, nem sequer cumpriram o que prometeram, nem sequer cumpriram com o que se comprometeram, quanto mais andarem a executar as negociações que fizeram com os outros. E, portanto, a avaliação política deste documento é francamente negativa e revela bem do ano de mandato da CDU como um total, na nossa opinião, fracasso.
Muito obrigado. É tudo, Luís. É? Enfermeiros de Estudos, quer dizer alguma coisa? Não. Pronto, essa é a opinião do Viva, a nossa opinião não é essa, muitas coisas foram feitas, inclusive aqui a obra da EPSIS que nos tem dado imenso trabalho, e outras coisas mais, aliás, aqui a delegação das novas competências, que também não estava previsto, tem-nos dado também imenso trabalho, e a falta de pessoal que temos com a não aprovação do novo quadro pessoal também faz com que muitas das coisas também não possam avançar. Isso é uma realidade. Só mais uma coisa. Peço desculpa interromper. Nós não nos podemos encostar sempre à mesma coisa. As delegações de competências não estavam previstas, não é bem assim. As delegações de competências já vêm desde 2018. Não tinham sido aceitas, mas sabiam que havia um período em que elas iriam ser aceitas. Portanto, tinham um limite para ser aceitas. Portanto, vocês, quando se candidataram, sabiam que iriam apanhar. Quem ganhasse e quem ficasse na Câmara sabia que as ia apanhar. Porque o limite do tempo era aquele. Portanto, vocês não podem dizer que não sabiam que iam aceitar as novas ou que iriam apanhar as novas competências. Portanto, isso não é uma nós podemos estar aqui a lamentar e a dizer sempre que são as novas competências. Relativamente ao quadro pessoal, realmente é assim, há pessoas que fazem falta aqui, há pessoas que fazem falta, mas também se calhar existem pessoas que vocês têm desaproveitadas e vamos reaproveitá-las. Se calhar, se formos ver, há pessoas que podem estar a fazer outras coisas. Portanto, eu acho que temos que pensar uma coisa. Quando nós nos candidatamos a um cargo, e eu também me candidatei, nós temos que saber para aquilo que vimos. Não podemos ir de olhos fechados. Sabemos para aquilo que vimos. Sabemos que vimos. Não vamos só encontrar aqui maravilhas, nem coisas boas. Vamos encontrar de tudo um bocadinho. Portanto, e isso das novas competências, isso desculpem lá, mas isso, qualquer um de nós que caísse desse lado saberia que as novas competências eram uma realidade. Então, sim, queria só dizer o seguinte em relação à resposta da Sra. Presidente em funções. A inflação tem costas largas, assim como o Covid teve costas largas, assim como a delegação de competências tem costas largas. Este documento é um documento político. A avaliação que é feita aqui é política, assim como o técnico nos ajudou há bocado, disse que há números cuja opção é política. Portanto, não é conjuntural, não é teórica, é opção política. E é essa opção política que, na linha do Viva, está errada. Pronto. Sim, senhor. Mais algum assunto que queiram tratar? Bem, então, chegando aqui ao último ponto, a doutora Dares vai concluir aqui. Desculpem. Temos que votar o último ponto. Então, em relação à proposta de aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao ano 2022, quem vota contra? Quem se abstém? Então, um voto contra, 2 abstenções e 2 votos a favor. Apenas para deixar como referência que a nossa declaração de voto é aquela que eu vi. Sim. Da discussão. Bem, mas depois passa para a doutora Daires. Então, doutora Daires, quanto tempo... Tenho terminado. É? Boa. Então, são 2 minutos. 2 minutos. Sim, senhora. Então vamos aguardar 2 minutos. Doutora Daires, se não se importa, então aqui à leitura da ata minuta. A senhora Vice-Presidente presidiu a esta reunião por motivo de doença do Sr. Presidente da Câmara. Estiveram presentes 5 membros do órgão, tendo-se verificado 3 situações de substituição, concretamente através dos seguintes membros: Maria Gertrudes Garcia, do PS, Luís Carlos Mendes, do Viva e Joaquim Maria Bento, da CDU. Tratando-se de uma reunião extraordinária, entrou-se de imediato na ordem de trabalhos. Primeiro ponto, a Câmara deliberou por unanimidade aprovar a ata em minuta no final da reunião. Segundo ponto,
A técnica superior Afeta Algade Wanda Viriato apresentou este ponto da ordem de trabalhos, referindo nomeadamente que o investimento total elegível da operação em causa é de 1.745.000 euros, acrescido de IVA, que o prazo de execução da obra é de 22 meses e que a candidatura terá de ser submetida ao Alentejo 2020 até ao próximo dia 28 de abril. Quer a Sra. Vereadora Sara Grou, quer o Sr. Vereador Luís Mendes congratularam-se pela possibilidade de apresentação de candidatura a financiamento comunitário para a realização de uma obra de requalificação tão necessária, uma vez que se trata de um equipamento já com 25 anos. A Câmara deliberou por unanimidade a autorizar a apresentação da candidatura relativa à requalificação da Escola Básica Integrada de Alcáçovas. Terceiro ponto. O chefe do Gabinete de Apoio Pessoal do Sr. Presidente, Dr. Eduardo Luciano, fez o enquadramento do assunto referente a este ponto da ordem de trabalhos e o representante da empresa adjudicatária do projeto de arquitetura fez a apresentação do mesmo. Esteve também presente mais um técnico dessa empresa e também o adjudicatário dos projetos de especialidades, que interveio no sentido de dar algumas notas sobre as alterações previstas em diversas vertentes. A Sra. Vice-Presidente realçou o bom aproveitamento dos espaços e os Srs. Vereadores Sara Grou e Luís Mendes congratularam-se pela melhoria que o projeto prevê para o espaço em causa. A Câmara aprovou por unanimidade o projeto de execução relativo à operação requalificação da Escola Básica Integrada de Alcáçovas. Quarto, a Câmara deliberou por unanimidade a autorizar a interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Alcáçovas. Quinto, a Câmara deliberou por unanimidade a autorizar a interdição temporária de trânsito nas vias de acesso ao percurso da Corrida da Liberdade em Viana do Alentejo. Sexto, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à constituição de compropriedade no prédio rústico denominado Vinha Velha. Sétimo, a Câmara deliberou por unanimidade emitir parecer favorável quanto à revisão do plano da Pedreira João Marcos II, cita em Viana do Alentejo. Oitavo e nono pontos. Após um esclarecimento solicitado pela Sra. Vereadora Sara Grou e prestado pelos serviços da Divisão de Gestão de Recursos, foram ratificadas com 4 votos favoráveis e uma abstenção por parte do Sr. Vereador Luís Mendes, a 7ª alteração permutativa ao orçamento da despesa e a 6ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Verificaram-se declarações de voto dos Srs. Vereadores Sara Grou e Luís Mendes. 10º e 11º pontos. Com 4 votos favoráveis e uma abstenção por parte do Sr. Vereador Luís Mendes, foram aprovadas a 8ª alteração permutativa ao orçamento da despesa e a 7ª alteração permutativa ao plano de atividades municipais. Verificou-se uma declaração de voto por parte do Sr. Vereador Luís Mendes. 12º. Por não ter sido necessário alterar o plano plurianual de investimentos, como era previsível à data de elaboração da ordem de trabalhos desta reunião, este ponto não tem quaisquer efeitos práticos. 13º. Quanto aos documentos de prestação de contas relativos ao ano 2022, verificou-se uma nota introdutória por parte da Sra. Vice-Presidente na qualidade de Presidente desta reunião. Seguiu-se uma intervenção da Sra. Vereadora Sara Grou e um esclarecimento prestado pela Secretária da Sra. Vice-Presidente Wanda Tiago. Pelo técnico superior João Morteira foram esclarecidos alguns aspectos técnicos relativos ao documento, na sequência das questões suscitadas pela Sra. Vereadora Sara Grou e mediante indicação da Sra. Presidente da reunião. Seguiu-se a intervenção do Sr. Vereador Luís Mendes, concluindo como negativa a prestação do Executivo CDU durante o ano 2022. Interveio a Sra. Vice-Presidente e a Sra. Vereadora Sara Grou. O Sr. Vereador Luís Mendes, relativamente aos argumentos inflação, Covid e delegação de competências, sublinhou que o documento em apreço é eminentemente político e, portanto, é uma avaliação política que terá de ser feita. Votado o documento, foi o mesmo aprovado, com 2 votos favoráveis, 2 abstenções por parte das Sras. Vereadoras Sara Grou e Maria Gertrudes Garcia e um voto contra por parte do Sr. Vereador Luís Mendes, que apresentou uma declaração de voto. Obrigada, doutora Dais. Obrigada, doutora Dais. Alguém vota contra? Alguém se abstém?
Está aprovada por unanimidade a nossa ata em minuta e chegamos ao fim de mais uma reunião. A próxima reunião está marcada, agendada para dia 26 de abril. Quero agradecer a vossa presença, agradecer aos nossos técnicos e desejar uma boa tarde a todas as pessoas que nos acompanharam através das redes sociais. Uma boa tarde para todos e obrigada.